Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje eu volto a volta daqueles. Chegou no ponto em que as corridas do volta a volta estão mais escassas, né? As boas de verdade estão acabando, sobrando só as mids ou boazinhas, ou as recentes também, que a depender da temporada não são muitas. Mas hoje é uma corridaça, GP da Áustria de 2016, aquela da batida entre Hamilton e Rosberg na última volta, e que além de tudo foi um baita final de semana, tanto no sábado quanto no domingo, espetáculo. Enfim, corrida legal, que é outra que eu me espantei de não ter falado sobre ela antes. Portanto, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo, vamos celebrar como estava a ótima temporada de 2016 até ali, que estava começando a esquentar. Bem, a Fórmula 1 na época vivia um domínio monstruoso e insuportável da Mercedes, muito à frente das demais. O Lewis Hamilton levou os títulos de 2014 e 2015, e o Rosberg ficou chupando o dedo, especialmente em 2014, onde ele liderou boa parte do campeonato. Mas 2016 começa diferente. Embalado com vitórias nas 3 últimas corridas de 2015, ele venceu as 4 primeiras corridas de 2016. Tava voando o Rosberg. É verdade, com um pouquinho de sorte, seja com o Hamilton largando mal ou os problemas que ele estava tendo, seja nos quais ou nas corridas, mas estava lá na ponta com muita vantagem para o companheiro. Até que rola a batida em Barcelona e dali pra frente as coisas mudaram. Hamilton, que estava 43 pontos atrás, foi virando isso rapidamente. Venceu as 2 corridas seguintes em Mônaco e no Canadá, enquanto o Rosberg fez 2 corridas horrorosas, só 16 pontos somando as 2, mas venceu a corrida em Baku com o Hamilton sofrendo. E a classificação, meus amigos, estava dessa forma aqui. A diferença de Rosberg, o líder, para Hamilton, vice-líder, que chegou a ser de 43 pontos, agora era de somente 24, menos de uma vitória de distância. Então, bicho, Nico, tu precisa reagir rápido. Aí vamos para o GP da Áustria, mais precisamente para o treino classificatório. Se bem que teve algo importante antes disso, pois Nico Rosberg bateu no TL3, quebrando a suspensão, e a Mercedes tinha que correr contra o tempo. Eles conseguiram consertar, porém ele perderia 5 posições no grid por trocar o câmbio. Boa, Rosberg, tô gostando de ver. Mas o quali seria dramático, pois teria o elemento da chuva. O Q1 foi quase protocolar, ficaram fora as 2 Renaults, as 2 Saubers, o Harianto e o Kvyat. Portanto, Pascal Wehrlein passou por Q2 com a menos. E o Q1 ainda teve no final uma bandeira vermelha causada pelo Kvyat, uma panca. E logo depois o motor do Sainz estourou, treino para Toro Rosso esquecer. E no finalzinho do Q2 começou a cair a chuva. O que significava que os azarados Gutierrez, Wehrlein, Grosjean e Alonso não conseguiram melhorar seu tempo e foram eliminados, junto de Sainz e Pérez, que nem tempo fizeram. Mas nisso o Q3 foi uma loucura. Era lá e cá de intermediários, Ferraris na frente, Mercedes na frente, Hülkenberg primeiro, que isso? Com menos de 5 minutos para o fim, as Mercedes estavam lá atrás, só que no final o geral decidiu arriscar os slicks, e aí que a coisa fica boa. Massa pegou a P1, aí o Kimi tirou isso dele, depois o Hamilton, depois o Hulk, com o cronômetro zerado, o Vettel pegou a ponta, e depois o Hamilton tomou para conquistar a pole. Fora Hülkenberg P3 e Button P5 de McLaren Honda, que quali incrível, que Q3. Então era Hamilton na pole com o Rosberg em segundo, se bem que ele não era, por conta da punição. E assim o grid estava dessa forma: Hamilton em primeiro, cara, pole position, em segundo Hülkenberg, em terceiro Button. Olha esse top 3, que delícia. Aí tinha Kimi P4, Ricardo P5, Rosberg P6 punido, depois Bottas, Verstappen, Vettel punido por trocar o câmbio também, e Massa deveria ser o 10º, mas ele largaria dos boxes, uma pena. Assim iríamos para a corrida, que tinha tudo para ser emocionante. E bem, seria mesmo. E velho, será que é hoje que vem o pódio do Hülkenberg? Não. Dessa forma, as ciclos da Melissa apagavam e começava o GP da Áustria, Österreich. Hamilton largou bem, Button também, enquanto o Hülkenberg largava muito mal. Acabou o sonho, gente. Circulando. O Button está em segunda após a primeira volta. Gente, aproveitem enquanto é possível. E a Toro Rosso, que fez aquilo no quali, já quebrava com o Kvyat, que faz incrível, enquanto o Rosberg escalava. Volta 6, ele já era o 4º colocado, e junto veio o Vespat. Raikkonen já passava o Button, era o 2º, e lá vinha Rosberg, P3 para ele na volta 8. E começavam as paradas na mesma volta, Hülkenberg e Alonso paravam. Rosberg parou na volta 10 e colocou os pneus macios, os amarelos, os mais duros do final de semana, e o Massa estava sendo ultrapassado pelo Gutierrez e pelo Nasser com uma carroça na mão. Nossa, Williams, velho. A Williams em 2016 era isso mesmo, morria do nada. Os pits continuavam, o Verstappen na volta 15, ele que largou de super macios, que eram os pneus médios do final de semana, já que os mais macios eram os ultra macios, os roxos. Começava a pingar na tela, risco de chuva, mas relaxem, isso não vai ser um fator. Agora tô aliviado. Nasser fazia a grande corrida por enquanto, tava ali em 8º, mas
seria difícil se manter ali. Até porque o cara tava sendo sabotado e o carro era uma carroça, velho. Vai segurar como? O Rosberg aí tirando muita diferença para o Hamilton. Gente, ele tá na briga pela liderança. Isso aconteceu quando finalmente o Hamilton parou na volta 21, pois o Rosberg voltou na frente dele. Raikkonen parou logo depois e o Vettel ainda não parou e liderava. E chega na volta 27 e o pneu dele estoura sozinho na reta dos boxes. Boa Ferrari, desgraça. Os caras acharam que ia durar 27 voltas com esse super macio, cara. Aí não dá. Isso, o safety car na pista. E, meu irmão, agora a corrida tem tudo para ficar insana. O Huckenberg estava sendo investigado por excesso de velocidade nos boxes. Rapaz, corrida complicada dele. E no final da volta 31, relargada na Áustria. E logo de cara o pau já tava comendo ali no meio do pelotão. As brigas estavam fantásticas a prova toda. Óbvio que eu não vou focar nelas, mas estavam boas. Magnussen era punido em 5 segundos por ficar mudando de direção várias vezes ao se defender, né? Que novidade. Huckenberg foi punido em 5 segundos pelo que falamos antes, previsível. Enquanto isso, estamos na volta 35 de 71 e o Nasser ainda não parou. Rapaz, isso não vai dar certo. E não tava dando mesmo, ele tava dando a vida pra defender a P7, mas perder as posições era inevitável. E após perder elas, ele parou nos boxes na volta 43. Foi guerreiro, mas a Sauber tá de brincadeira. Teve um safety car a parar, pô. Eu não estou suportando mais. Assim, chegamos nas últimas 20 voltas de corrida, onde o Hamilton tava ali um pouco mais de segundo do Rosberg, mas a briga tava ali. E o Hamilton foi o primeiro deles a parar de novo na volta 54. Ele botava pneus macios, os amarelos. O Rosberg reagiu na volta seguinte, só que botando super macios, os vermelhos, e voltou na frente do inglês. Mas a questão era, esses pneus vão durar? Vai dar certo? Não sei. O Hamilton não tava feliz, perguntou por que o Rosberg tava com pneus mais macios, ele não, o que na teoria seria uma vantagem. E detalhe, os macios do Hamilton eram 6 voltas mais velhos que os super macios do Rosberg. Mas a corrida é longa, amigos. O Raikkonen passava o Ricardo, pegava a P4, importante aqui. O Verstappen era o líder, mas que fez uma parada só e seria presa fácil. Na pista não conseguiu segurar o Rosberg, tampouco o Hamilton. Massa abandonava, retrato da Williams aí. Huckenberg também foi do céu ao inferno no final de semana. Hamilton ia chegando aos poucos, o tal pneu super macio do Rosberg ia se desgastando. O inglês tentava atacar com 3 para o fim, mas não dava. E vocês sabem, chegamos na última volta. Ai, meu Deus do céu. A diferença era de menos de 5 décimos, ele botou no vácuo. Até que na curva 3 o Hamilton veio por fora e o Rosberg toca nele jogando lá fora. Só que o Rosberg danificou a asa, foi pra debaixo do carro, velho. O Hamilton vai ganhar misericórdia, velho. Eita! Que loucura esse final, cara. O que o Pérez tá fazendo aí, cara? O que ele tá fazendo aí? Tem uns caras que gostam de chamar atenção, né? O pau comendo ali na ponta e o Pérez batendo. Mas sabe o que isso significa? Pontos para a mena de Pascal Wehrlein. Rosberg tava todo ferrado, foi ultrapassado pelo Kimi e pelo Max. E lá na frente, Lewis Hamilton venceu o GP da Áustria e entrava de vez na briga pelo campeonato. E o Nico lá, que nem eu tô doido, cruzando a linha de chegada. Uma das maiores e melhores últimas voltas da história da Fórmula 1. Inesquecível, um dos grandes momentos dessa rivalidade Hamilton-Rosberg. E o Pratão falou, eu tava por fora, a culpa não é minha. E de fato, no replay dá pra ver que o Rosberg jogou o carro em cima dele, né, velho? Culpa total, mano. Que o Fera depois falou que a culpa não era dele, que o Hamilton jogou o carro em cima. And went a bit deep into the corner, but that's fine, you know, because I dictate. I'm on the inside, you know, and then I was just very surprised that Lewis turned in, and that caused the collision, and so absolutely gutted for sure. That was unbelievable. Enfim, vitória marcante de Hamilton que crescia demais na temporada. A classificação final ficou assim: Hamilton vencedor com Max e Kimi no pódio, Rosberg foi o quarto, punido em 10 segundos pela colisão, mas se manteve ali, seguido de Ricardo, Button em grande corrida, Grosjean, Sainz, Bottas e pontos para Pascal Wehrlein de Manor. Parabéns, gente. Ô, cara, o cara pontou com a Manor, velho. Pontou com a Manor. Abandonaram Pérez na última volta, Alonso, Huckenberg, Massa, Vettel e Kvyat. Até que bastante gente. E a classificação do campeonato ficou assim. Ah, amigo, tem briga. A diferença agora é de somente 11 pontos, super virável. E, caras, depois disso o campeonato ficaria insano. Pois o Hamilton venceu as 3 corridas seguintes, abriu uma boa vantagem. Só que o Rosberg botou a cabeça no lugar e voltou diferente após as férias. E com vitórias na Bélgica, na Itália e Singapura, virou novamente sobre o Hamilton. Com a ajudinha depois daquele momento. Hamilton! E com o regulamento debaixo do braço, foi campeão mundial em Abu Dhabi, depois se aposentou. Com essa corrida no Red Bull Ring como um dos grandes momentos daquela temporada. E esse foi o GP da Áustria de 2016. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei, que isso ajuda nós demais. E também
espalhe esse vídeo com a galera, cara. Espalhe esse vídeo com a galera aí, que é muito importante. Hype se possível. Todas aquelas bobageiras que eu tenho que falar sempre, né? Na descrição do nosso Instagram e TikTok, primeira fila F1, tá? Não esqueçam. E também tem o nosso Twitter, que é F1, além dos canais. Os outros canais que estão tudo na descrição, tá certo? Aqui estão os membros. Se quiser virar um, seja melhor que baixo. Se quiser virar show, se não quiser, beleza, fiquem à vontade, tá certo? Sugestões aqui nos comentários. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Aqui estão os nossos canais, playlist, videozola. É nóis, tamo junto. É nóis, falou!